O nosso trabalho é a respeito da raiva animal, né? A minha equipe é formada por mim, Débora, Carol e Alexandra. A raiva animal é uma antropozoonose que é transmitida ao homem pela inoculação do vírus rábico, contido na saliva do animal infectado, né? Principalmente através da mordedura. E é conhecida desde a antiguidade, sendo um problema de saúde pública em países em desenvolvimento, né? Principalmente transmitida em cães, em gatos, né? Em áreas urbanas. E tem a cadeia de transmissão animal, doméstico, homem, né? E é uma doença que ocorre em todos os continentes, com exceção da Oceania e alguns países das Américas. O agente etiológico é o vírus rábico, que pertence ao gênero Lyssavirus, da família Rabidoviridae. Possui um aspecto de um projétil e seu genoma é constituído por RNA. Aí vai apresentar dois antígenos principais, um de superfície, constituído por uma glicoproteína, responsável pela formação de anticorpos neutralizantes e a adsorção vírus-células. E outro interno, constituído por uma nucleoproteína, que é um grupo específico. A transmissão da raiva vai acontecer da seguinte forma: o, o vírus da raiva vai estar na saliva do animal infectado, né? Que vai penetrar no organismo através da pele ou de mucosas, por meio da mordedura, da arranhadura ou lambedura, né? E a raiva, ela vai apresentar 3 ciclos de transmissão. O primeiro é o urbano, que é representado principalmente por cães e gatos. O segundo é o rural, representado por animais de produção, como bovinos, equinos, suínos e caprinos. E o último é o silvestres, que é representado por raposas, guaxinins, primatas e principalmente morcegos. A patogenia da raiva animal é semelhante em todas as espécies de mamíferos. O vírus se replica no local de inoculação, podendo ser inicialmente nas células musculares ou nas células do tecido subepitelial. Então, lá nas junções neuromusculares, o vírus rábico, né, o vírus da raiva, por meio da glicoproteína, ele se liga especificamente ao receptor nicotínico da acetilcolina. Aí, após essa fase, os vírus ativam os nervos periféricos, seguindo um trajeto centrípeto ao sistema nervoso, né? No caso, o sistema nervoso central. E depois o vírus segue o fluxo axoplasmático retrogrado. E o transporte é célula a célula. Então, a gente estima que a genoma viral tenha um deslocamento de 25 a 50 milímetros por dia, até chegar ao sistema nervoso central. A distribuição do vírus rábico não é homogênea no sistema nervoso central. E por tal razão, a porção de eleição para o encaminhamento ao laboratório de diagnóstico varia de espécie para espécie. A região mais habitualmente atingida são o hipocampo, o tronco cerebral e as células no cerebelo. Muitas vezes os sintomas estão associados com a localização anatômica do cérebro. Então, e geralmente esses sintomas em todos os animais costumam ocorrer da seguinte forma: a dificuldade para engolir, salivação abundante, geralmente o pessoal
gosto de dizer, o cachorro tá espumando, o cachorro louco. Geralmente é um sintoma muito. Quando não é envenenamento, o cachorro fica espumando, é uma das principais sintomas da raiva. Tem a mudança de comportamento, mudança de hábitos alimentares, até porque, como foi citado, na patogenia, é, o vírus ele ataca principalmente a parte neuromuscular, então vai haver a mudança de comportamento, vai haver a mudança de hábitos alimentares, paralisia das patas traseiras, que está totalmente associada ao sistema nervoso, e mais uma vez dificuldade para salivar, salivação abundante. E esses são os sintomas mais comuns que acontecem em todos os animais. O diagnóstico da raiva pode ser realizado por meio de técnicas histológicas, né? Identificação do vírus ali no tecido, imunológicas e biológicas. Em relação ao tratamento, não existe tratamento específico para a doença, independente do ciclo. O que se detém o tutor somente a profilaxia pré e pós-exposição do vírus. Esse animal ele deve ser atendido numa unidade hospitalar mais próxima. A existência da enfermidade deve ser notificada aos órgãos municipais da sua cidade, do seu município. E esse animal deve ser colocado em um ambiente isolado, com pouca luminosidade e com pouca formação de ar. Evitar ruídos nesse ambiente e somente a entrada do pessoal da equipe de atendimento, seja o médico veterinário, seja o auxiliar, seja as autoridades responsáveis do município para lidar com aquele animal. Um tratamento de suporte que possivelmente deve ser abordado é uma dieta sondonasogástrica, uma hidratação na manutenção do balanço hídrico e eletrolítico para deixar ali aquele animal hidratado, porque ele vai salivar muito na medida do possível e controlar a questão do vômito, a questão da febre, estar sempre tentando realizar procedimentos de aferição de pressão venosa central e correção de volemia em casos de choque, né? Questão de tratamentos das arritmias cardíacas e, se possível, aí, num caso mais agravado, uma sedação de acordo com o quadro clínico do paciente. Sobre a prevenção e o controle, ela é baseada na exposição do animal a essa enfermidade. Não se pode fazer nada além da vacinação anual e quando há exposição, não há muito o que se fazer, basicamente. É sempre notificar, manter o animal em observação e não deixar esse animal solto na rua quando é enfermo, né? Para que ele não venha a prejudicar outros animais e outros seres humanos. Por ser uma zoonose viral, todo cuidado é pouco, né? E em caso de exposição, como novamente falei, notificar, né? É indispensável que o município não esteja acionado a essa ocasião. Esse animal ele pode ter um comportamento anormal e aí tem que ter uma equipe especializada para lidar com ele e abordar esse animal de forma invasiva para que ele não sofra mais do que ele já está sofrendo. É basicamente isso, sempre se atentar a fazer o básico, que é vacinar para que não venha a acontecer e quando acontecer, não tentar lidar ali com a situação isolada, sozinho, por si próprio, né? Sempre acionar equipes e a comunidade local, aos órgãos locais para resolver o problema. Então, é isto.